Olá, alunos das nossas turmas de segundo ano. Nós encerramos a nossa primeira unidade, que tratava sobre termologia. Estamos iniciando a nossa segunda unidade, que trata sobre óptica geométrica. Através da óptica geométrica foram desenvolvidas diversas tecnologias, como o exame de acuidade visual, o laser com a sua infinidade de aplicações, entre tantas outras que nós temos, que facilita a nossa vida nos dias de hoje. Então, no nosso estudo, nós temos 7 capítulos e vamos abordar nesses 7 capítulos um pouco sobre a natureza da luz e sobre espelhos, lentes e todos os fenômenos físicos envolvidos nessa área da óptica, Inicialmente, nós vamos, no nosso capítulo 7, vamos ver sobre os princípios da óptica geométrica. Eu creio que vocês já leram, já fizeram uma leitura prévia sobre o nosso assunto. Nós vamos discutir um pouco o nosso assunto a partir do exercício resolvido 1. No nosso exercício resolvido 1, na página 125, diz: um estudante, querendo determinar a altura de um prédio, mediu durante o dia, simultaneamente, sua própria sombra e a do prédio, anotando, respectivamente, 50 centímetros para a sombra do estudante, e 20 metros para a sombra do prédio. Qual a altura encontrada, sabendo que o estudante tem 1,50, Então, o estudante tem 1,50 de altura, 1,50 m. Ele quer descobrir a altura do prédio. Então, nós vimos sobre os princípios da óptica geométrica na página 121. E existe um princípio que é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Então, os raios eles se propagam em trajetórias retilíneas. E no nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós temos que a nossa fonte é o Sol. E estudando sobre as fontes, as fontes de luz, na página 119, nós concluímos que o Sol ele é uma fonte extensa, Ele não é uma fonte pontual. Então, por ser uma fonte extensa, os raios são paralelos. E devido aos raios do Sol serem paralelos, eles vão formar dois triângulos no nosso caso, Porque nós temos o prédio e temos o rapaz aqui, Que tem uma determinada altura H. E com os dois, vamos ver aqui, nós temos dois triângulos que, consequentemente, eles são triângulos semelhantes. São triângulos que têm as mesmas proporções, podemos dizer assim. Então, nós podemos fazer uma semelhança de triângulo a partir dos dados que nós temos. Nós temos aqui, BC é o tamanho da sombra do prédio, é o comprimento BC. Nós temos B'C' é o tamanho da sombra do menino. E nós temos também o H minúsculo, que é a altura do menino. Nós queremos descobrir o H maiúsculo, que é a altura do prédio. Então nós vamos fazer aqui a semelhança de triângulo. A altura do prédio dividido pela altura do menino é igual o tamanho da sombra do prédio dividido pelo tamanho da sombra do menino. Então nós fazemos aqui uma regra de 3 e com isso substituímos também os dados na nossa regra de 3 e obtemos aqui, resolvendo para o valor de H, nós vamos ter H igual a 60 metros. Então esta é a altura do prédio no nosso primeiro exemplo. Já no nosso exercício resolvido 2 diz: um quadrado opaco de madeira de 1 metro de lado está horizontalmente pendurado a 1,2 metros do teto de uma sala. Na mesma vertical do centro do quadrado está fixado no teto uma pequena lâmpada acesa, sendo de 3 metros a distância do teto ao piso. Determine. Letra A, o comprimento da sombra projetada. Letra B, a área da sombra projetada. Então, nós temos aqui a nossa figura, nós estamos representando os dados que foram fornecidos pela questão. A questão diz que o quadrado de madeira ele possui 1 metro de lado. Então, ele possui 1 metro quadrado. E nós temos também outro dado, que é a altura do teto ao chão.
ou seja, a altura da lâmpada, né? A lâmpada está nesse ponto F, até o chão. E na letra A nós vamos descobrir o comprimento da sombra projetada, porque esse quadrado é a luz que emana da lâmpada, ela vai projetar uma sombra no chão. Então nós podemos ver que dá para nós, na segunda figura, nós podemos ver que temos dois triângulos. O primeiro triângulo é o menor, ele possui a altura H e a base do triângulo, o comprimento L. E o segundo triângulo ele possui a altura H maiúsculo e o comprimento é o L maiúsculo, que é justamente o que nós vamos descobrir. O L maiúsculo é o comprimento da sombra projetada. Então, nós podemos fazer uma semelhança entre os dois triângulos. Nós podemos fazer o L maiúsculo sobre o L minúsculo, que é o comprimento da sombra projetada, dividido pelo comprimento do quadrado, né? Ou seja, são as duas bases dos dois triângulos, é igual ao H maiúsculo dividido pelo H minúsculo, que é a altura do triângulo maior dividido pela altura do triângulo menor. Então, substituindo os nossos dados, nós temos o L minúsculo, que é justamente o lado do quadrado de madeira. Nós temos o H maiúsculo, que é a altura do teto ao chão, ou seja, a altura da lâmpada até o chão, onde será formada a sombra, né? E nós temos também o H minúsculo, que é a altura do quadrado de madeira até a lâmpada, ou seja, até o teto. Então, resolvendo para a incógnita L, nós vamos obter o valor de L é igual a 2,5 metros. Este é o comprimento da sombra do quadrado de madeira. Já na letra B, ele quer saber a área da sombra do quadrado. Então, a área basicamente é igual a L ao quadrado. Então, fazendo 2,5 ao quadrado, nós vamos ter o valor de 6,25 metros quadrados. Esta é a área da sombra. Então, esses foram os nossos dois primeiros exercícios resolvidos. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade, pessoal. Até mais!